Olá meus amigos, meu nome é Eliseu e você está no canal SOS Guarani Kaiowá. Hoje iremos falar um pouco mais sobre a violência que vem acontecendo com os povos indígenas. As matérias aqui apresentadas poderão ser encontradas no link abaixo. Após 6 meses que iniciamos nosso projeto com a criação do canal SOS Guarani Kaiowá para ajudar as comunidades indígenas na divulgação de suas dificuldades e principalmente da violência que se encontram, vimos aumentar significativamente essas dificuldades e a violência a qual nos propomos a denunciar. As perseguições sistemáticas de suas lideranças continuam. Os assassinatos que ocorreram durante esses últimos 6 meses são um triste paradoxo das comunidades indígenas que mansamente reivindicam seus direitos. Direitos fundamentais que a nossa Constituição protege. Direitos fundamentais que o governo atual persegue e atua como se não existissem, e que, em contrapartida, inflama grupos organizados para expulsar e provocar a violência que essas comunidades indígenas sofrem em seu dia a dia. Esta expulsão em suas terras originais começou há muito tempo, para que houvesse a colonização do Brasil. Não podemos nos esquecer que essas terras todas eram territórios deles. O jargão, essa terra não é de ninguém, é devoluta, e que até hoje em dia os poceiros dizem, aqui a gente nunca viu índio não. Essas afirmações só procedem justamente porque eles foram expulsos à bala há muitas décadas, há muito tempo. Sabe por quê? Para dar lugar aos poceiros, à colonização. Desde o Império até a República, suas aldeias foram dizimadas e o não-índio foi responsável pelo genocídio de milhares de brasileiros. Sim, porque eles são os verdadeiros brasileiros desse país. Os portugueses caçaram esses povos, os espanhóis caçaram esses povos, depois vieram os alemães, os italianos, os poloneses e todos os imigrantes que vieram depois da abolição da escravidão para colonizar esse país. O governo da época ajudou na formação de grupos de extermínio, como os bugreiros no sul do país, ou grupos de proteção para as colônias contra os índios, que eram chamados de silvícolas e considerados muito hostis. Mas, meus amigos, qualquer um se torna hostil após ver a sua família ser assassinada na sua própria casa, sendo expulsos indiscriminadamente de seu território. De ver a aldeia vizinha ser dizimada à bala e no facão de madrugada, sem chance de reação com a morte de homens, mulheres, crianças e idosos, e de ver as suas orelhas cortadas como prova de execução para que esses terríveis grupos pudessem receber o seu dinheiro. Meus amigos, é assim que os bugreiros agiam no sul e os cangaceiros faziam no nordeste. Mutilavam uma parte do corpo para provar a execução. Se você parar para pensar, são os locais onde menos tem remanescentes indígenas. Hoje em dia, infelizmente, poucos sobraram. O mais incrível é que, hoje, o governo retorna com a mesma política de incentivo ao genocídio velado contra as comunidades indígenas, a precarização cada vez mais acentuada de sua situação, onde essas comunidades mansamente reivindicam as suas terras originais. Hoje a mesma caçada é realizada pelos grileiros, pelos mineradores, pelas madeireiras e pelo agronegócio. Esses últimos em grandes campanhas de difamação contra o índio, comparando-os até com o movimento dos sem terra, para facilitar nas mídias controladas a criação de um estigma que não são deles, pois as comunidades indígenas tinham suas terras, mas foram expulsos pelo não-índio. Na contramão da Constituição que os protege, o governo os persegue, incentivando a violência através de uma contra-informação sobre esses povos, omitindo o socorro, a ajuda, o apoio, o suporte legal que a Constituição tanto os valorizou, que os defende e que os ampara legalmente. Isso é um crime de responsabilidade que o governo está fazendo, tendo à frente o atual presidente desta república. Presidente este que foi eleito para fazer diferente, mas que hoje traiu a sua pátria, que hoje traiu a Carta Magna, a Constituição de nosso país, ao promover a violência contra os povos indígenas do Brasil. Para fortalecer a sua política de demarcação zero, trocou o presidente da FUNAI colocando um ex-delegado
que, alinhado a essa política, está desmobilizando todo um conceito indigenista, que é o conceito formador do órgão, e está agora em um processo sistemático de desistência de ações que estão há décadas na justiça, como denunciamos em nosso último vídeo. Seguindo essa política, a FUNAI simplesmente anulou mês passado, dia 18 de março, o processo administrativo de demarcação da terra indígena Tecorrá Guaçu-Guavirá, ocupada pelo povo Avá-Guarani, no Paraná, entre os municípios de Guaíra e Terra Roxa. A medida se fundamentou em uma decisão da Justiça Federal, pressionada pelo agronegócio, que declarou nulo os processos administrativos relacionados à identificação e demarcação de terras indígenas na região. Depois da sentença, a Advocacia Geral da União orientou que de imediato suspendesse a prática de qualquer ato interno ou externo relacionado à identificação e demarcação de terras indígenas na região do município de Guaíra. De acordo com a Indigenistas Associados, INA, o processo de demarcação da terra se arrasta desde os anos 80, em meio a intenso conflito entre os indígenas, poceiros e fazendeiros instalados na região. Em nota, a associação afirma que o ato da FUNAI abre mão dos direitos dos índios sobre as terras que eles reivindicam como suas. Como resultado, observa-se que um dos principais problemas associados aos povos indígenas são o assédio, ameaças e ataques a defensores, líderes e comunidades indígenas que defendem o seu território. Meus amigos, continuaremos a denunciar todos os atos contra os povos indígenas, pois queremos que o governo desse país faça exatamente o que está prescrito na nossa Constituição Federal. É um direito desses povos em relação às suas terras originárias. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe em suas redes sociais. Precisamos divulgar o que está acontecendo com a comunidade indígena no Brasil. Obrigado por assistirem e até a próxima.